Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no canal Guardando a Palavra, nós queremos falar sobre o tema Deus capacita os escolhidos. Deus capacita a quem ele escolhe. Para falar sobre isso, vamos falar sobre Gideão, não é? Vamos lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Vamos ler o versículo 1 para começar. O versículo 1 e o versículo 2, depois a gente vai continuando a leitura. Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. A Bíblia começa dizendo aqui no capítulo 6 que, como os filhos de Israel pecaram contra o Senhor mesmo os entregou na mão dos inimigos. Deus mesmo entregou o seu povo na mão dos inimigos. Que coisa, né? Essa história de Gideão é tremenda. E aqui a gente encontra que Deus capacita os escolhidos, que foi Gideão. Eu coloquei aqui, olha, às vezes Deus mesmo está permitindo ou provocando o mal. Veja bem, o povo pecou contra o Senhor. Então, Deus mesmo os entregou na mão dos inimigos. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Às vezes, nós atribuímos tudo ao diabo, né? O diabo, orar para Deus repreender esse mal, né? Para Deus repreender o diabo está se levantando. Aliás, qualquer coisa hoje a gente diz, o diabo está se levantando, mas em nome de Jesus vai cair. Meu irmão, eu quero começar dizendo para você uma coisa. Tem coisas que nós mesmos que trazemos para a nossa vida. E o diabo, longe de eu estar defendendo ele, mas tem casos que o diabo não tem nada a ver. Nós estamos colhendo o que plantamos. Nesse caso, o povo tinha pecado contra o Senhor e Deus os entregou na mão dos inimigos. Já pensou uma pessoa repreender o diabo não tem nada a ver com isso? Deus mesmo tinha entregue o povo na mão dos inimigos. Eles plantaram o pecado e colheram a invasão dos inimigos. Se afastaram de Deus, então Deus permitiu que os inimigos viessem e invadissem a terra. Então, às vezes Deus mesmo está permitindo o mal. Às vezes não adianta orar para Deus repreender. Repreender o quê? Se é Ele mesmo que está provocando isso. Se é Ele mesmo que está permitindo isso. Porque a pessoa não tem vigiado. Porque a pessoa tem se afastado de Deus. Porque a pessoa tem plantado o pecado. Só se afasta de Deus. Então não tem como vir coisas boas. Não tem como vir bênção se a pessoa se afasta do dono da bênção. Né? Então começa essa história assim. Dizendo que Deus mesmo entregou o povo porque tinham pecado. Deus mesmo os entregou na mão dos inimigos. Coisa terrível, né? Isso aí a gente poderia falar mais sobre isso. Né? Coisas que Deus mesmo permite. É fácil repreender o diabo, né? Repreende. Irmão, o que se vê hoje em dia é oração para repreender, né? Ou então, eu não aceito isso. Irmão, quando Deus está permitindo, ou quando é consequência de erros nossos, não tem eu não aceito ou eu aceito não, meu irmão. Você simplesmente está colhendo. Eu escolho plantar o que quero. Mas na hora de colher, eu não tenho mais o que escolher. Eu colho o que eu plantei. Então,
É fácil, a maioria dos crentes fala, eu repreendo, eu não aceito, meu irmão. Se é para eu não aceitar o mal, então eu não colho o mal, né? Não adianta eu repreender alguma coisa que eu mesmo provoquei. Então, cuidado com o que você faz. Você pode fazer o que quiser, mas vai colher o que fizer. O povo de Israel escolheu desobedecer a Deus e colheu a invasão dos inimigos. Vamos continuando aqui. Versículo 3. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Estamos em Juízes capítulo 6. Tema: Deus capacita os escolhidos. Vamos lá. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Olha aí que coisa terrível. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha o que os inimigos faziam, porque eles desobedeciam a Deus. Os inimigos invadiam a terra, destruíam os produtos da terra, o que eles iam colher para se alimentar, os inimigos destruíam tudo. Acabavam com o gado deles, as ovelhas, os bois. Os inimigos, quando entravam na terra, eles faziam tudo isso. Esses midianitas, amalequitas, povos do Oriente, eles entravam e destruíam produtos da terra, o que eles iam colher para se alimentar. Destruíam também o gado, ou saqueavam os gados. E eu coloquei aqui, ó, o inimigo quer tirar nosso sustento e alimento espiritual. Olha, isso aí tem um sentido espiritual. Os inimigos entravam e destruía lá o que eles estavam plantando, o feijão, né, o trigo. O que eles estavam plantando, o inimigo chegava e destruía tudo. Destruía os animais ou saqueavam os animais. E eles não podiam se alimentar. Consequentemente, se eles não podiam se alimentar, eles ficavam fracos. E fracos, eles não podiam lutar contra os inimigos. Era uma estratégia. Tinha que tirar o alimento para tirar o sustento, para tirar a força. Sem força não dá para resistir. Como é que vai lutar? Olha como o inimigo faz. Espiritualizando isso aqui, meu irmão, é assim que o inimigo faz. Para vencer um crente, ele procura deixar o crente sem alimento. Ô, meu irmão, preste atenção a isso. Esses midianitas, para enfraquecer e destruir os israelitas, eles tiravam o alimento deles. Não tinha alimento, não tinha colheita. Não tinha gado. Não tinha carne, né? Então não tinham força, não eram alimentados. Meu irmão, é assim mesmo que o inimigo faz ainda hoje. Tira o alimento espiritual. Sem alimento espiritual, como é que eu vou estar forte? Aí como é que o inimigo tira o alimento? Ah, ele acaba com as Bíblias? Não, a Bíblia está aí. Tem Bíblia online, tem de todo tipo, né? Ah, ele tira, não é permitido, ele faz que haja uma lei para que não possa se orar, como na época de Daniel? Não. Mas sabe o que o inimigo faz, meu irmão? Tira o tempo. Traz ocupação para que a pessoa não pegue na Bíblia. Não sente com a Bíblia para meditar, para ler. Porque isso fortaleceria a pessoa nas horas das tentações. Né? Mas aí, tira o tempo da pessoa ler a Bíblia. Coloca outras coisas que a pessoa fica ocupada. Ele não lê Bíblia. Ele não ora. Ele não busca Deus.
Não sabe os crentes que isso está trazendo fraqueza. Mas veja bem, está enfraquecendo o crente, mas ele só vai sentir que está fraco na hora que ele precisa lutar, na hora que ele precisa guerrear. Aí ele vai ver que ele está fraquinho. Na hora que vir as tentações, vai derrubar ele fácil, porque ele está fraco, não está se alimentando. Era assim que os midianitas faziam. Destruir os produtos da terra. Eles não comiam, consequentemente ficavam fracos e perdiam a guerra. Quando o diabo quer nos vencer, meu irmão, ele faz com que a pessoa não tenha tempo de pegar a Bíblia para ler. Quando o diabo quer vencer uma pessoa, ele faz com que a pessoa se ocupe tanto e não tenha tempo para orar. Aí pega a pessoa vulnerável. Portanto, meu irmão, lê Bíblia. Arranja um tempo, separa um tempo para ler Bíblia. Isso aí é teu alimento. Se tu não lê Bíblia, tu fica fraco. Se tu não orar, tu fica fraco na hora da tentação. Isso me remete, sabe para onde? Lá quando o Moisés foi falar com o faraó para tirar o povo estava escravizado ainda. Aí diz lá em Êxodo, né? Aí aí faraó, além de não tirar o povo, aumentou o serviço deles para que eles não tivessem tempo para pensar em sair do Egito. Está escrito isso lá. Aumentou o serviço deles. Eles tinham que produzir tijolos mesmo sem receber palhas. Eles tinham que correr atrás de palha para fazer tijolo. Aí Faraó pensou, vamos manter a mente deles ocupada para que eles não pensem em se libertar, em sair daqui. Aquilo ali, irmão, é outra coisa que é profunda, né? O inimigo quer nos ocupar, encher de compromisso, irmão. É compromisso hoje, é compromisso amanhã, é compromisso direto. Bíblia que é bom? Nada. Oração que é bom? Nada. Aí depois vem a tentação, quer pegar o crente forte? Não pega não, meu irmão. Pega o crente fraco, porque ele não está se alimentando. Essa estratégia aqui dos midianitas acontece até hoje. Vai enfraquecendo a pessoa só corre atrás da vida. É correria, correria. E Bíblia, nada, né? Correria. Oração, nada. Daqui a pouco, quando vem a tentação, tá fraquinho. Fraquinho, meu irmão. Aí, não adianta repreender o diabo. Não adianta repreender. Eu repreendo? Tá amarrado? Não tá amarrado nada, meu irmão. Eu amarro o diabo quando eu leio Bíblia. Não é só falar que tá amarrado. Não é só falar que tá amarrado, aí vai estar amarrado. Meu irmão, para com isso, irmão. Irmão, nós não cremos assim. Isso não existe, meu irmão. A gente tem que estar alimentado. Bíblia, oração, aí eu estou preparado. Né? Aí o diabo não consegue me vencer. Não é palavra mágica, tá amarrado. Ou então o diabo tá debaixo do meu pé. Como debaixo do meu pé se eu não leio Bíblia? Se eu não oro? Irmão, não é só palavra não, meu irmão. Não é só gritar com o diabo, não. O diabo tem medo de grito, não, meu irmão. Então, lê a Bíblia para estar pronto. Ore para você estar pronto. Aí sim, pode vir a tentação que vier. Então, olha, isso era uma estratégia aqui dos midianitas. Invadiam a terra. O povo plantava, mas na hora de colher, os inimigos vinham, pegavam tudo. E ia enfraquecendo o povo. Eles não tinham força para lutar. Né? Continuando. Aí foi quando Deus escolhe, Deus olha, Deus procura o homem. Aleluia. Aleluia. Porque Deus, ele nunca deixa o povo dele sem solução, sem uma porta. Então Deus, quem vai estar na brecha aí? Quem vai estar na brecha para essa situação mudar? E Deus procura quem está na brecha. Quem estava na brecha? Um homem chamado Gideão. Mas quem era Gideão? Olha, primeiro, ainda no capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão
filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Aí Deus, procurando um homem que estava na brecha, Deus achou Gideão. O que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando o trigo no lagar. Para quê? Para pôr a salvo dos midianitas, para ver se conseguia o inimigo não levar aquele trigo dele. Então ele estava malhando o trigo no lagar. Mas no lagar, meu irmão, era o lugar de pisar uvas para produzir o vinho, né? O trigo era malhado na eira, e não no lagar. Lagar era lugar de pisar uvas. Mas Gideão, ele tinha que proteger o seu trigo, então foi lá para o lagar. Não dava para malhar o trigo na eira, então ele deu um jeito e foi lá para o lagar. E eu encontro uma coisa tremenda aqui, meu irmão. Olha, eu coloquei ali. Gideão, quando não dava para fazer o que queria, fazia o que podia. Meu irmão, assim Deus está querendo que a gente faça. Quando não dá para fazer o que a gente quer, irmão. Eu quero isso. Não dá para fazer o que você quer. E agora? Então faz o que você pode, mas faz alguma coisa. Gideão poderia cruzar os braços e esperar a morte. Não dá para malhar o trigo na eira, porque os inimigos vão vir. E agora? Vamos todos morrer. Mas Gideão disse, não dá para malhar o trigo na eira, então eu vou malhar no lagar. Mas eu vou tentar proteger o meu trigo. Tentar cuidar da minha família, tentar alimentar a minha família. Ele não parou e cruzou os braços, porque não dava para malhar o trigo na eira. Irmão, aí Deus começa a observar. Deus começa a observar a atitude de Gideão. Porque Gideão, quando não dava para fazer o que ele queria, ele fazia o que podia, mas fazia alguma coisa. Deus está procurando pessoas que não cruzam os braços, que não vivem a reclamar, né? Ah, mas não dá para... Irmão, inventa. Oh, glórias a Deus, irmão. Irmão, inventa. Bota a cabeça para funcionar. A mente que Deus nos deu, meu irmão, é brilhante, é tremenda. A pessoa, quando ora a Deus, pede para Deus dar uma estratégia, Deus dá. Ah, dá. Dá. Então, meu irmão, olha, usa essa cabeça que Deus te deu. Deus pode te dar um saber, Deus pode te dar uma ideia tremenda. Né? Deus pode te dar uma ideia tremenda. Pensa o que eu posso fazer. O que eu poderia fazer para a minha vida melhorar? O que eu poderia fazer nessa situação? Aí Deus vai te dar uma ideia. Aleluia. Meu irmão, não fica, não acha que não tem jeito. E agora, mas não tem mais jeito. Cria, inventa, tenta alguma coisa diferente. Na crise que você estiver passando, ora, pensa e Deus vai te dar sabedoria. Você pode ter uma ideia que pode mudar a tua vida. No caso de Gideão aqui, ele teve a ideia. De repente, outras pessoas cruzaram os braços e disseram assim, não tem jeito não, não dá para malhar o trigo lá na eira, não tem jeito. Gideão, não. Ah, não dá para malhar o trigo na eira, então eu vou lá para o lagar. Não, mas no lagar é lugar de pisar as uvas. Não, mas eu vou malhar o trigo lá. Eu tenho que sobreviver. Irmão, é tremendo. E Deus estava vendo isso. O que Gideão estava fazendo, Deus estava só olhando. E Deus já estava pensando, é esse aí. Esse aí que vai libertar o meu povo dos midianitas. Olha a atitude dele. A família dele é a mais pobre de Israel. Né? Mas olha a atitude dele. E foi assim que Deus começou a achar a Gideão. Né? Assim que Deus começou a encontrar esse servo de Deus. Continuando. Aí no versículo 12, ainda no capítulo 6. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu,
Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está comigo, conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aleluia! Glória a Deus! Depois que Deus viu Gideão malhando trigo no lagar, aí Deus enviou um anjo lá para falar com Gideão. Aí o anjo chegou e disse assim: o Senhor está com você, homem valente. Maravilha, né? Só que, quando Deus falou isso, Gideão pensou: como que Deus é comigo? Aí Gideão disse assim: como que Deus é conosco, se nos sobreveio tudo isso? Isso Gideão pensando, não, falando para o anjo. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das tuas maravilhas de outrora? Porque os nossos pais, o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Né? Que o Senhor nos tirou do Egito, se o Senhor, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Como é que o Senhor é conosco desse jeito? Aí de repente, né, parecia que Gideão estava complicando o chamado dele. Pelo contrário, aí o anjo disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Irmão, ó, não tem problema você desabafar. Eu coloquei ali, ó. Gideão desabafava com Deus, abria o coração. É tremendo isso aqui. Gideão disse assim: como é que o senhor é conosco desse jeito? Gideão, meu irmão, ele abriu o coração, ele falou o que ele pensou. Como é que Deus é conosco? Está acontecendo tanta desgraça conosco. E cadê aquele Deus que fazia tantos milagres no passado? Gideão falou tudo isso porque ele não estava entendendo que Deus estava permitindo isso por causa do pecado do povo. Mas como ele não sabia, então ele falou essas coisas. Como é que... O que eu quero dizer com isso? Abra o coração para Deus. Não deixe de dizer alguma coisa para Deus, porque Deus já sabe, meu irmão. Ele sabe o que está no seu coração. Ixi, eu não vou nem falar isso. Mas já pensou? Deus já sabe, irmão. Então, se Deus já sabe o que eu estou pensando, por exemplo, eu estou indignado, estou revoltado que Deus permitiu tal coisa. Aí na hora da oração, Senhor Deus maravilhoso, abençoa, tal. Aí ele não fala. Em vez dele abrir a boca e dizer: Deus, eu estou revoltado. Como é que pode, Senhor? Eu não estou entendendo isso. Irmão, abra o seu coração para Deus. Deus gosta disso. Deus gosta de quem abre o coração. Fala mesmo. Fala, meu irmão. Porque o que você pensar, Deus já sabe. Se você está revoltado, fala que está revoltado. Faz igual o Gideão, meu irmão. Se você está triste, fala que está triste. Está indignado? Fala que está indignado. Olha, porque Deus é o nosso médico. Aleluia. Ele está esperando que você fale. Se você for no médico e ele perguntar: ó, o que é que você sente? E você ficar calado, tem como ele passar um remédio? Não tem como ele resolver de jeito nenhum. Você não fala nada, né? Assim é Deus para nós. Deus quer curar. Deus quer abençoar. Deus quer resolver esse problema. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que abrir o coração. Então, meu irmão, quando você for orar, abre o coração. Fala mesmo. Fala tudo. Às vezes a gente fala para os outros, mas para Deus a gente não fala. Estou revoltado. Eu não aguento mais. Eu não aceito isso. Ué, para o teu amigo tu fala que tu não aceita. Para Deus tu faz aquela oração bem formal, né? Deus,
aleluia, Deus abençoa a minha vida. Irmão, abre a boca, você está revoltado? Fala para Deus que está revoltado. Para os outros a gente fala as coisas, para Deus a gente não fala. É para Deus, é Ele que é o nosso médico, é para Ele que eu tenho que abrir o meu coração. Porque é Ele que pode curar, Ele que pode passar o remédio certo. Eu estou indignado, fala para Deus que está indignado. Ele que pode fazer alguma coisa, trazer uma paz no teu coração, que tira essa indignação. Eu estou revoltado, eu não aceito isso. É Ele que pode consolar a tua alma e você levantar da oração bem. Conversando com as pessoas, às vezes só fica mais revoltado ainda, mais indignado ainda. Abre o teu coração para Deus. Gideão aqui, meu irmão, Deus, olha, Deus ficou mais feliz ainda, mais certo da sua escolha ainda, né? Quando Gideão abriu a boca e falou mesmo. Como que o Senhor é conosco? Está acontecendo tudo isso. Aí Deus disse assim, vai nessa tua força. Aleluia. É como Deus dissesse, é assim que eu quero. Pessoa que fala mesmo, que abre o coração, que fala para Deus. Não é que Gideão saiu falando para os outros, não. Falou para Deus. Como é que o Senhor é conosco? Então Gideão abriu a boca e falou, olha, aí Gideão, versículo 15, Gideão respondeu, meu Senhor, como livraria Israel? O Senhor está mandando eu ir, como é que eu livraria Israel? Que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor lhe disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Aí eu coloquei o tema, Deus capacita os escolhidos. Quando Deus falou para Gideão, vai nessa tua força, ele disse, Senhor, deve ter alguma coisa errada. A minha família é a mais pobre aqui de Manassés, Senhor. Eu sou o menor da casa de meu pai. Eu não, Senhor, acho que está errado. Escolhe outro, eu não. Aí o Senhor lhe disse, já que eu estou contigo, aleluia, já que eu estou contigo, você derrotará os midianitas como se fosse apenas um homem. Já que eu estou contigo. Você é o menor. Né? Tua família é mais pobre. Mas não é por causa da tua família, não é porque você é menor ou maior, não. É porque já que eu estou contigo, você vai vencer os midianitas. Era Deus capacitando os escolhidos. Deus chamou Gideão, família mais pobre. Ele era o menor da casa. Mas Deus chamou ele porque é Deus que capacita os escolhidos. Deus não chama quem já é, meu irmão. Deus chama e faz tornar a pessoa ser. Aleluia. Deus não chama já quem é forte, já quem é bom, né? É Deus que dá força, é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá graça. Aleluia. Tudo vem de Deus, meu irmão. Na hora que Deus chama uma pessoa, não interessa as suas virtudes, não interessa o seu conhecimento, sua força, sua capacidade, porque é Deus que vai dar vitória. Não é o que a pessoa tem, é o que Deus tem. É o que a pessoa de fato é. Deus quer ver o coração. Se a pessoa serve ao Senhor, basta ele ser. O que ele tem é Deus que vai dar. Aleluia. Ele não precisa ter nada. Ele precisa ser de Deus, ser fiel. Ele não precisa ter nada. O que ele precisa, Deus vai dar. É Deus que capacita os escolhidos. É Deus. É Deus que faz a pessoa conseguir, meu irmão. Gideão não era ninguém. Não era ninguém. Jamais alguém pensou que era Gideão que Deus iria usar. Mas Deus chama Gideão. Deus usa Gideão porque Deus capacita a quem ele escolhe. Nós vamos orar, vamos dividir essa mensagem em duas partes. Deus capacita os escolhidos. A partir daqui que Deus estava chamando Gideão, Deus prepara Gideão para enfrentar os midianitas. Na outra mensagem, nós vamos falar sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas. A vitória daquele que Deus escolhe. A vitória daquele que se achava indigno, que achava que não conseguiria. Mas Deus capacita os escolhidos.
Amém? Vamos orar? Se você puder, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Mas depois você vai no canal e pega a segunda parte dessa mensagem, né? Deus capacita os escolhidos, parte 2. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor escolheu a Gideão e capacitou Gideão, o Senhor tem nos capacitado. Ah, Deus, a vitória não está em nós, a virtude não está em nós. Está no Senhor. É o Senhor que dá vitória ao teu povo. Aleluia. Meu Deus, toma a vida desse meu irmão e dessa minha irmã em tuas mãos nesse momento. E dá vitória. Dá vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Dá vitória sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Assim eu apresento todas em tuas mãos. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus.